Fala, Crochê Lovers! Sejam bem-vindas a uma receita mais que especial aqui, que a gente vai fazer o nosso colete para o Dia dos Pais. Meu nome é Milena Miranda, vocês conseguem me encontrar aqui pelo meu Instagram, Milena Crocheteira Raiz, e eu estou aqui hoje a convite da Círculo para ensinar essa peça super divertida e super versátil para vocês fazerem para essa ocasião. Antes da gente começar, eu quero deixar aqui para vocês na tela a lista de materiais, tá? De acordo com os manequins que a prof já calculou para vocês, P, M e G no tamanho masculino, tá? As quantidades do material vão estar aqui na tela. Pausem esse vídeo, tirem um print para vocês se organizarem, buscarem o material e estarem prontas para a gente começar a tecer, tá? O fio oficial vai ser o fio Hobby, então, que nós vamos estar fazendo. Ele é um fio muito gostoso de trabalhar para vestuários em geral e ele não forma bolinha, tá? Ele é uma versão aí anti-peeling, então vai ser perfeito pra gente fazer essa peça. E antes da gente colocar a mão na agulha aqui, eu quero falar uma observaçãozinha a respeito das medidas, tá? Porque a prof gosta de inteirar vocês assim, para que tenha menos dúvidas na hora de vocês tecerem essa peça. Eu vou deixar aqui na tela também as medidas que a gente vai precisar, que vocês tirem com uma fita métrica no papai de vocês, no avô, no tio, em quem é que você vai fazer essa peça, tá? Então vão ser duas medidas principais que a gente vai precisar para o nosso colete, que é a circunferência de tronco, a maior que tiver do tronco. Na receita eu vou explicar isso direitinho para vocês, e o comprimento da peça que vai ser do nosso colete, tá? Uma observação aqui, gente, é que essas medidas estão baseadas na medida que você vai tirar certinha no corpo da pessoa. Se você quiser que essa peça fique mais larga, ou seja, o colete fique mais soltinho, mais confortável, porque o gosto do seu pai ou da pessoa que você for fazer é para ser mais larguinha, você vai aumentar de acordo acima, na verdade, da medida que você tirar no corpo, tá? E aí você pode se basear nessa grade de manequim que a prof já calculou para vocês. Ou simplesmente aumentar 10 centímetros, o tanto que você quiser, para que fique mais confortável. E se você quiser que essa peça do colete fique certinha no corpo, daí você vai utilizar a medida corporal de acordo com essa grade ou de acordo como você for tirar da pessoa, tá bom? É importantíssimo deixar isso destacado, porque a gente sabe que tem variações de crocheteira para crocheteira e de medidas para medidas de acordo com os volumes dos corpos, tá bom? Então agora, sem mais delongas, tirem print aí dessas tabelas que a prof deixou na tela para ajudar vocês. E agora sim, vamos crochetar. Bom, então vamos lá começar aqui, Crochê Lovers. Eu deixei na tela aqui anteriormente a imagem para vocês de toda a lista de materiais, tá? E também as quantidades para os manequins, que eu já calculei aqui para ficar mais fácil de vocês se orientarem. Mas ao longo da peça eu vou ir passando para vocês também como vocês podem identificar essas medidas ou parte das medidas corporais que a gente vai utilizar aqui, tanto de largura, circunferência quanto o comprimento, para você saber como pegar o seu paps aí, o seu tio, qualquer pessoa que signifique a figura de Dia dos Pais aí para você fazer bem personalizado, tá? Então, vamos dar início. Eu gosto de sempre começar a receita fazendo um overview, ou seja, falando uma ordem de construção dessa peça, porque ela não é uma peça top-down, ela é uma peça que nós vamos fazer a modelagem, como eu gosto de chamar, por partes, tá? Então, nós vamos trabalhar os pontos de base do crochê, só que com algumas sacadinhas que dá este efeito bem canelado e bem texturizado para essa peça. E um ponto de design aqui legal para comentar com vocês é que toda vez que a gente vai fazer uma peça que a gente quer que se encaixe um pouco nessa vibe, digamos assim, masculina, é trabalharmos pontos no sentido vertical, ou seja, pontos que trazem este aspecto um pouquinho mais de linhas retas. Isso traz um pouco do sentido de força, de organização, né? Então isso remete um pouco a essa parte do design, que eu acho que é interessante. Às vezes as pessoas que não estão tanto no meio do design não têm essa noção de formas, né? De figuras, de texturas, então eu gosto de trazer um pouquinho dessas curiosidades para vocês. Bom, gente, então aqui, ó, a gente vai utilizar o fio Hobby, foi o escolhido para essa nossa peça. É um fio aqui clássico, muito bom da gente trabalhar para vestuário, tá? Ele é anti-peeling, então é bem legal aí que ele não vai formar essas bolinhas, conforme o seu papai aí, o seu avô, qualquer pessoa que você esteja tecendo for utilizar essa peça, tá? Essa cor aqui é a cor verde exército e essa daqui que eu vou tecer com vocês vai ser um cinza, vamos achar aqui, cor 8327,
tá? A agulha que a gente vai utilizar aqui para essa receita vai ser a numeração 5,5. Peguei a da Círculo Soft aqui com esse cabinho bem gostoso da gente trabalhar. Uma observação importante aqui, a Prof tem o ponto bem solto, tá? Se você tem o ponto mais apertadinho aí na sua tensão, na mãozinha, prefiro utilizar uma agulha 6mm um pouquinho maior, tá? Então faça esse teste para a peça não ficar muito apertada. A ideia é que ela fique bem fluida e bem maleável também, para quando a pessoa for usar, ela ficar bem confortável, tá legal? E mais um aparato importantíssimo aqui, uma fita métrica que a gente vai começar a tirar as medidas, e se você não sabe, eu também vou explicar para vocês. Aqui, gente, só para repassar a ordem de construção que eu falei para vocês, que eu gosto de dizer, é que essa é uma peça que nós vamos trabalhar um ponto canelado, tá? De meio ponto alto canelado, por isso que ele dá esse efeito que lembra até uma trama de tricô quando a gente olha assim na vertical. Essa era a ideia mesmo. E aqui embaixo nós vamos trabalhar um ponto com relevo, tá? Ponto alto com relevo, o que vai dar esse efeito da barra para moldar aqui melhor no nosso modelo. Nós vamos começar fazendo, gente, ou 4 painéis desse na vertical, que será frente de um lado, frente do outro, e também as mesmas 2 partes atrás. Ou se você tem mais experiência, você pode fazer 2 painéis somente, ou seja, pegando aqui da frente até a parte de trás, tá? Para não ficar essa emenda nos ombros. Eu vou explicar fazendo em 4 partes, que vai ser mais fácil se você tá começando no crochê, talvez, tá? Porque essa é uma receita intermediária, mas ela pode ir um pouquinho para o iniciante, porque a gente não vai utilizar nada de diminuição e aumento. Mas eu gosto de fazer assim que vai ficar mais fácil para todo mundo conseguir entender, tá? Então, nós vamos construir esses 4 painéis, ou 2, se você preferir. 2 para frente e 2 para trás, tá? Nós vamos fazer a união na lateral, deixando uma parte aqui da cava do braço aberta, que na verdade não teremos cava, tá? Mas vamos deixar a saída do braço. Vamos unir essas 2 facetas bem aqui no meio, uma para frente, onde a gente vai formar um decote um pouquinho mais profundo, digamos assim, e também a mesma coisa atrás, para ter um decotinho na parte da nuca. E também nós vamos unir os ombros, se você preferir fazer igual a Prof, com 4 partes. E depois nós vamos fazer essa parte da barra aqui embaixo do nosso colete na construção circular, tá bom? Então aqui só para vocês se localizarem. E agora a parte importante das medidas que eu quero repassar com vocês. Eu vou deixar uma imagem aqui na tela, tá? Muita gente fala, ai, Mi, como que eu vou tirar essa medida importante do tronco? Porque aqui a gente vai estar fazendo um colete, a medida que vai ditar a largura será a circunferência, tá? A gente pode tomar como base a circunferência de tórax, mas é um ponto muito importante, é que nós vamos pegar a maior circunferência da parte do tronco da pessoa, tá? Porque se ela tiver a barriga um pouquinho mais avantajada, você vai ter que medir nessa parte mais protuberante, tá bom? Porque não adianta medir em cima no tórax se a barriga for um pouco maior, porque depois vai ficar apertado e não vai ficar gostoso para a pessoa utilizar essa peça. Então, a circunferência de tronco vai ser a maior que você ver na pessoa. Você vai passar a fita métrica ali, dando a volta, sem apertar no corpo, tá bom? E aí você vai pegar a parte do 1 e a parte do final da medida, e você vai localizar a circunferência do tronco da pessoa que você estará fazendo a peça. Aqui, gente, eu tô fazendo uma peça G masculina, então a base de circunferência de tronco que eu vou utilizar é 120 centímetros, tá? Como eu vou fazer 4 painéis no sentido da vertical desse ponto, essa largura que eu vou precisar, nós vamos ter que pensar que será a circunferência do tronco dividido por 4, tá? Então, aqui nesse caso, eu vou ter 30 centímetros por largura de painel, tá bom? 120 dividido por 4, 30 centímetros. E como vocês vão medir depois que eu explicar para vocês essa parte aqui, né, tecendo o ponto, vocês vão ver que esse ponto canelado, todos os pontos canelados, aliás, no crochê, ele dá uma repuxadinha, tá? Não significa que canelado não vai ceder também. O crochê, ele cede, independente do fio, independente da agulha, independente do ponto, ele vai ceder um pouco, tá? Mas essa construção que a gente imita um canelado, ela dá uma seguradinha. Então, quando vocês forem medir este tamanho, vocês vão sim dar uma puxada de leve, tá?
Você vai ver que quando você puxar no outro sentido, ele volta, ele dá uma moldada. Mas pra gente medir, a gente vai medir um pouco, alargando o tamanho normal que a pessoa vai vestir. Então, ó, aqui vai me dar 30 centímetros pro tamanho G nessa construção, tá bom? E o comprimento que a gente vai fazer para essa peça no G vai ser de 54 a 55 centímetros do ombro até essa parte da barra, tá? E depois a gente vai completar com mais alguns centímetros para fazer essa barra de 5 a 10 centímetros, depende do tamanho total que você quiser fazer para essa pessoa, tá bom? Aqui, gente, um ponto importante é que esse comprimento do colete, para homem, vocês podem manter o comprimento total, independente do manequim, ou vocês podem ir fazendo, né? Perguntar pro seu pai aí qual o comprimento que ele prefere o colete, se ele quer bem mais comprido, se ele quer na altura do quadril, e você mede no corpo dele, tá? Você vai colocar a fita métrica para medir no topo do ombro, bem no meio do corpo dele, lá no ombro, tá? E daí você vai medir até onde o seu paps quiser que o colete vá. Só lembre-se que nós vamos ter que deixar uma quantidade dessa medida total, quando você medir nele, para fazer a barra, tá? E essa barra você pode deixar de 5 a 7 centímetros aqui, tá bom? Dito isso, então, nós temos todas as medidas e eu vou começar a tecer com vocês os painéis do corpo. Bom, agora pra gente construir e começar, nós vamos fazer uma aba, tá? Da frente, uma lateral da aba da frente. E o que que eu vou fazer? Nós, como construímos esse ponto aqui no sentido da vertical, eu vou tomar como base os centímetros do comprimento da frente, por exemplo, tá? Vou começar da frente. Aqui no meu caso, no tamanho G, eu vou fazer 55 centímetros de correntes. Se você quiser não fazer em 4 partes e sim 2 abas, ou seja, 2 retângulos compridos que vão pegar a parte da frente e a parte de trás de um dos lados do corpo, você pode dobrar essa medida, tá? Então, ao invés de fazer uma corrente de 55 centímetros para o G, ou do tamanho que você decidir aí para o seu manequim, você vai fazer 110, por exemplo, que vai pegar o comprimento de uma parte da frente e a das costas. Por que que eu preferi fazer dessa forma, gente? Porque quando a gente faz direto, aqui em cima ele começa a virar, tá? Ele fica meio embabadadinho quando a gente usa. E quando a gente faz a união aqui em cima, essa união dá um repuxo aqui no ombro. Então, ele vai moldar assim quando a pessoa vestir, ele não vai ficar arrebitadinho. Mas vai do gosto de vocês. Eu não me importo com emendas, contanto que você faça ela bem bonitinha, tá? Porque toda roupa tem costura, não adianta, o crochê não é um 3D que vai sair sem costura, tá, gente? Então, fica aí a dica pra você fazer do gosto que você acha mais confortável. Eu vou fazer nas 4 partes, então eu vou começar fazendo a minha laçadinha inicial e simplesmente vou fazer correntes até eu chegar, no meu caso, a 55 centímetros. Então, façam a correntinha aí, pra gente continuar fazendo o nosso ponto canelado. Fiz aqui o meu cordão, então, com o tamanho do comprimento da frente. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar para fazer este canelado escolhido meio ponto alto com a pega da alcinha de trás, tá? A primeira carreira, obviamente, a gente vai fazer só meio ponto alto normal, então, eu vou fazer uma correntinha a mais. Vou deixar ela aqui e na segunda eu vou fazer o meio ponto alto, que é como? Uma laçada, insiro na base da corrente, puxo o fio de trás para frente, faço uma segunda laçada e passo por dentro dessas 3 alças que estavam na agulha, tá? Então, dessa maneira, eu vou fazer essa nossa primeira carreira toda com meio ponto alto normal. Feito aqui a sua primeira carreira, um ponto importante, como nós vamos fazer 4 abas dessa, você vai fazer as correntes até chegar no tamanho que você decidiu aí, ou pegar a base da prof do comprimento, e você vai anotar quantas correntes deu, tá? Para o seu ponto aí, a sua tensão de mão, fazendo os centímetros, tá bom? Por quê? Porque cada aba que você for fazer, você vai ter que começar com a mesma quantidade de pontos para ficar do mesmo tamanho e o seu colete não ficar torto, tá bom? Então, anotem, porque isso vai dar diferença, aliás, de mão em mão, de artesã para artesã, tá? A partir de agora, gente, a gente vai seguir fazendo o mesmo jeito até nós chegarmos naquela largura que vai ser a circunferência do tronco maior dividido por 4, tá? Então, aqui eu vou subir uma carreira, virar o meu trabalho
E eu vou fazer meio ponto alto canelado. Aqui eu vou sim fazer nesse primeiro ponto de base, depois a corrente, tá bom? Então, eu vou fazer o meu meio ponto alto aqui, só que pegando somente na alça de fora, tá? Pra gente fazer o efeito de canelado. Então, laçada, insiro aqui, ó, pegando em cima, você vai ver o Vzinho que aparece quando você olha em cima do ponto de baixo aqui. Você vai pegar bem no meio, enroscando na alça de fora, laçada e mais uma laçada passando por dentro de todas as alças que ficaram na agulha, tá bom? Então, aqui, gente, não tem segredo, você vai subir carreira por carreira com o meio ponto alto canelado até você chegar no tamanho, tá? Que a gente vai medir aqui, dando aquela leve esticada, que vai ser circunferência maior do tronco dividido por 4. No meu caso, tamanho G, eu vou fazer esse tanto até eu dar uma esticadinha e medir 30 centímetros. Eu não vou passar a quantidade de carreiras, porque eu gosto que vocês aguçem a percepção crocheteira de vocês assim, tá? Porque, de novo, tensão de ponto de cada pessoa vai mudar. Então, quando você aprende a trabalhar por centímetros, você consegue aguçar sua percepção mais criativa e adaptativa, tá bom? Então, vocês vão fazer 4 abas seguindo essas medidas, e aí eu volto para mostrar para vocês como que nós vamos fazer as uniões para, de fato, essa peça começar a aparecer o nosso colete de Dia dos Pais. Bom, Crochet Lovers, depois que vocês fizeram as 4 abas, igual a prof, tá? Nós vamos fazer as uniões dos ombros, da lateral de fora do corpo e da lateral de 2 abas na frente, 2 abas atrás, que vão formar o decote da frente e das costas no formato V, tá? Eu vou fazer essas uniões com ponto baixíssimo, mas se você tem costume de fazer essas uniões com ponto baixo, também dá pra fazer tranquilo, tá? Uma lateral aqui eu já deixei pronta, eu vou fazer a outra com vocês. Pra daí, praticamente a nossa peça vai estar montada e só vai faltar fazer os acabamentos, tá bom? Então, eu vou pegar 2 abas, posicionar uma sobre a outra, assim, tá? E eu vou fazer a união aqui em cima dos ombros com ponto baixíssimo. Lembrando que, gente, tentem sempre deixar essa espinha de peixe, digamos assim, esse Vzinho que forma aqui, ó, posicionado cada um com cada um, para que na hora que você une essas 2 abas, fique certinho a contagem e o posicionamento, digamos assim, para que não fique assim, sabe? Você vai juntar, vai sobrar, vai faltar de um lado. Então, se você precisar, você pode colocar até um alfinete de segurança aqui para te auxiliar. Coloquei aqui um fio novo, dei um nó para mim começar. Eu vou puxar pegando as 2 abas, tá? Passando de trás para frente, fazendo uma laçada. E aqui, gente, eu vou sem estresse, sem neurose, tá? Pegando aqui na bordinha e fazendo ponto baixíssimo, sempre pegando as 2 abas. E aqui, gente, ó, vocês vão olhando e posicionando. Por exemplo, aqui eu tô vendo o desenho que forma dessa espinha de peixe, do outro lado eu tenho que deixar bem certinho aba com aba, tá? É isso que eu quero dizer. E aí, a gente vai inserir a agulha aqui na ponta de um lado, na ponta do outro, e passar um ponto baixíssimo. Se você quiser, de novo, pode ser um ponto baixo também. E sempre alinhando um lado com o outro para que não fique torto essa união, tá bom? Então, eu vou fazer isso por toda essa superfície aqui da união do ombro de um lado e depois vocês vão fazer do outro. Vocês vão repetir tudo dos 2 lados, tá bom? E eu terminando aqui, a gente vai fazer a união da lateral. E aí, quando vocês terminarem a união, ó, você tá vendo que essas partes que demarcam bem, elas vão estar alinhadas um lado com o outro, tá bom? Chegou no final aqui, eu vou fazer uma laçadinha, pegar e cortar o meu fio e fazer um arremate, tá? Depois a gente vai fazer o arremate bonitinho escondendo. E desse jeito, eu vou seguir unindo todas aquelas partes que eu falei pra vocês, tá? Vou fazer a união agora da lateral. Aqui uma coisa importante pra vocês é o seguinte, independente do manequim, vocês podem pegar uma roupa do papai de vocês aí e medir quanto que é essa saída do braço
que vai ficar aqui bem na axila, tá? Então, por exemplo, você pode pegar uma camiseta do seu pai, que tem uma manguinha, tá? Manga curta, manga comprida, e você vai medir esse tanto que fica aberto para que saia o braço, tá? No tamanho G que eu tô fazendo aqui para vocês, eu tô fazendo um tamanho que eu vou deixar 23 centímetros sobrando para que saia o braço, tá legal? Mas aí você pode fazer dessa forma que eu indiquei para você, para que fique mais maleável. E conforme você for fazendo também, gente, um truquinho, vai pedindo para o seu pai vestir para ver se tá confortável e ele participar também desse processo de você estar criando uma peça para ele, tá bom? Então aqui, gente, é a mesma coisa. Eu vou fazer a união com o ponto baixo, com essa lateral, até eu deixar o tanto aqui para a saída do braço. Então, eu vou passar aqui de novo na minha lateral, lembrando de sempre pegar a ordem dos pontos de uma aba com a outra, tá? Novamente, para não ficar torto. Você pode pegar bem aqui em cima, tá? E aqui na parte, deixando duas abinhas para cá, duas para cá. Passar e fazer o ponto baixíssimo, tá legal? Então, assim vocês vão fazer por toda a lateral, deixando o tantinho para a saída do braço. Vou fazer aqui também, e aí a gente vai seguir para fazer a mesma união para formar o decote da parte da frente e o decote da parte de trás do colete. Depois que vocês juntaram, então, a parte dos ombros e as laterais, nós vamos fazer as junções de duas abas, uma do lado da outra, que vai ser a parte das costas e a parte da frente, tá? Aqui uma observação, vocês vão deixar essa parte do lado certo, não do avesso, tá? Então, a hora que vocês forem ver as costuras laterais e as dos ombros, vocês vão ver que a parte do relevo vai estar para dentro, tá? Ou seja, o lado certo para fora, a gente vai deixar posicionado assim. Só que para essas duas costuras que nós vamos fazer, da parte da frente e a parte das costas, nós vamos tecer e o relevo vai ficar pro lado certo, tá? Por que que eu escolhi fazer desse jeito? Porque ele fica de uma forma muito sutil e como a gente escolheu um padrão aqui canelado que dá esse efeito de relevo, ele vai ficar certinho como se fosse a continuação desse padrão, tá? Então, a gente vai fazer essa união das duas abas da frente, das duas abas das costas com a peça do lado certo, tá bom? Então, aqui eu uni a parte das costas e nós vamos fazer da seguinte maneira. Vou virar de ladinho aqui para eu segurar certo. Vou pegar essas duas abas aqui, que no caso vão ser as da frente. Eu vou pegar meu fio e eu vou anexar aqui as duas pontinhas na parte de baixo. Então, ó, eu vou fazer a mesma união com ponto baixíssimo, tá bom? Só que qual que é a ideia aqui? A gente vai fazer uma pega com mais atenção, tá bom? Porque a gente quer que esse relevo do ponto baixíssimo fique bem bonitão aqui e mais baixinho, não fique tão levantado. Então, eu passei aqui, uni essas duas pontas que vai estar no sentido do quadril, fiz uma laçadinha. E aqui, gente, vocês vão sempre pegar a alça de dentro, a mais dentro que tiver, tá vendo? A gente não vai colocar a agulha aqui nessa lateral, no caso, a gente vai olhar de cima e vai pegar essa alça bem de dentro, tá? Essa daqui. E a do lado de cá, se você pegar na base das correntinhas, sempre a alça que vai estar mais pra fora. Independente, tá? Se você pegar o lado que terminou com meio ponto alto, ou se você pegar as duas abas que tá com o lado das correntinhas, você vai prestar atenção de sempre pegar a alça que mais vai estar pro lado de fora, tá? Aqui desses dois lados. Então, ó, vou pegar aqui do lado de cá e eu vou pegar a de fora do lado de lá e fazer um ponto baixíssimo. E eu vou seguir fazendo isso por todo o caminho, ó. Peguei a alça de fora aqui, na outra abinha, eu vou olhar sempre assim, tá, gente, ó? E vou pegar a parte de fora, ou seja, não vou pegar aqui nesse caso, que é das correntes, sempre aqui a ponta pra fora. E ponto baixíssimo. E assim por diante. Aqui eu vou fazer, então, até eu chegar no tanto que eu quero deixar sobrando do nosso decote V, tá? Isso daí, gente, eu vou passar as medidas para vocês assim que eu terminar aqui, mas vocês podem falar com o papai de vocês aí, ver se ele quer um decote mais fechado, um decote mais aberto.
Nesse caso, para essa peça, eu deixei a parte das costas um pouquinho menor do que a parte da frente, tá? Então, vocês vão fazer isso, seja nas duas abas da frente, quanto as duas abas das costas, tá? Ó, fiz um pouquinho aqui, ó, o que que acontece? Quando a gente pega e estica essa parte, olha só como fica sutil. E ele acompanha o espaçamento que faz este relevo do meio ponto alto, tá bom? Mi, eu não quero fazer assim, eu quero que fique mais escondidinho isso daqui. Eu posso fazer de outra forma? Pode. Pra quem não conhece o trabalho da prof, eu adoro ficar dando dicas pra vocês, de percepção mesmo, aguçar seu lado crocheteira raiz aí, tá? Pra verem opções de adaptações. Se você quiser deixar o acabamento como se fosse do lado sem o relevo, ele fica assim. O que que você vai fazer? Você vai pegar a peça inteira que você uniu e deixar ela do avesso e fazer do mesmo jeito que eu expliquei, porque aí quando você desvirar tudo, ele vai estar todas as emendas assim mais sutis. Mas se você quiser demarcar essa parte da frente e costas do jeito que eu tô fazendo, você vai deixar a peça do lado certo aqui e só essas uniões fazendo com relevo para cima, beleza? Então, eu vou terminar essa parte aqui e eu vou medir aqui para vocês o tanto que a gente pode deixar de sugestão, tá? Do decote das costas e do decote V da frente. Então, aqui, gente, eu deixei um tamanho de 20 centímetros, tá? Medindo desse jeito, do ombro para a ponta do decote, sem esticar, dá mais ou menos 20 centímetros. E a parte das costas, uns 15 centímetros, tá? Vocês podem mexer nessas medidas aqui conforme você queira a profundidade do decote. Então, aqui, praticamente, ó, o corpo do nosso colete tá pronto. Vocês podem dar sempre uma puxadinha na vertical, na horizontal, pro ponto ir laceando, tá? Porque, de novo, o crochê, ele cede. Então, a gente vai meio que esticando só para os pontos se ajeitarem. E agora, nós vamos fazer, antes de fazer o acabamento da barra, o acabamento aqui da saída do braço e do pescoço. Aqui, gente, vai ser praticamente nós passarmos uma volta de ponto baixo por todas as extremidades aqui, as saídas, tá? Aqui dando toda essa volta na gola, no decote, aliás, frente e costas e dos dois lados, tá? Não tem muito segredo. Aqui a gente não vai fazer aumento nem diminuição nem nada, a gente só vai passar ponto baixo, tá? E aí está pronto esta parte aqui fazendo os arremates. Vou passar esses 3 pontos aqui com pontos baixos, tá? E depois a gente vai seguir para fazer essa parte do acabamento diferente aqui da barra, ó, que a gente vai fazer um ponto em relevo que vai formar um trançadinho. E aqui eu preciso que vocês tomem mais um pontinho de atenção, tá bom? Então, aqui os acabamentos de cima, se você quiser deixar assim também, vocês podem deixar, tá, gente? E daí só esconder os fiozinhos com arremate. Mas eu também, não tem segredo, eu vou passar uma carreirinha só por esses 3 buracos aqui, essas 3 saídas com ponto baixo, e a gente segue para o acabamento da barra. Agora, nós vamos fazer esta parte da barra aqui embaixo. Então, vou virar minha peça aqui do colete do avesso para poder segurar. E eu vou inserir um fio novo, gente, aqui embaixo, em uma das laterais, tá? Por que que eu gosto de fazer na lateral ao invés de no meio das costas? Porque aqui, quando a gente fecha o braço, a união dessa parte circular que a gente vai fazer, ele dá uma disfarçada, tá? Então, vocês podem pegar aí a continuidade no novelo de vocês, ou um novelo novo, pegando o meu aqui para separar bonitinho. A gente vai inserir aqui nessa lateral, em uma das laterais, tá? E fazer um nó. A primeira parte desse acabamento vai ser nós passarmos uma carreira de ponto alto somente aqui na barra, tá, gente? Aqui eu quero que vocês prestem atenção essa primeira parte, que é o seguinte: como nós temos a base que o ponto ele vai estar na transversal assim, a gente tem que prestar um pouquinho atenção, tá? Eu vou subir 3 correntes para simular a altura do meu ponto alto. E aqui, gente, eu vou fazer um ponto alto no meio deste ponto alto, aliás, no meio desse meio ponto alto deitado, e um pegando sempre nas intersecções, tá? Então, aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa pegada, para que você consiga fazer toda essa volta sem embabadar e sem repuxar, tá?
a gente vai construindo pegando aqui na barra, nessa transversal, de uma forma que a gente vai deixando nivelado retinho, tá vendo? Ó, vocês têm que ir fazendo, ele tem que moldar certinho, sem babadar, porque sem babadar significa que você tá fazendo muitos pontos pertos, aonde não precisa, e sem deixar um buraco aberto, com um espaçamento muito grande, tá bom? Então, façam essa primeira volta de pontos altos, eu vou fazer aqui também, pra gente dar continuidade no ponto com relevo. Feita a primeira carreira, chegou aqui, nós vamos contar 1, 2, 3 na cabeça da terceira corrente e eu vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? Aqui eu vou subir de novo 3 correntinhas e no próximo ponto alto eu vou fazer um ponto alto em relevo com a pega que eu vou colocar a agulha dessa seguinte maneira, tá? Empurrando esse ponto alto de base pra frente e nós vamos enroscar a base dentro do corpinho dele, desse jeito, tá? E aí eu vou fazer um ponto alto assim, em relevo pra frente. O próximo de base, nós vamos fazer um ponto alto normal, tá? Na pega normal. E assim nós vamos revezando essa carreira número 2 aqui do acabamento. Um ponto alto com relevo, passo para a próxima base, um ponto alto na pega normal. Vou na próxima, um ponto alto em relevo, na próxima, um ponto alto normal, tá? Então, a carreira 2, nós vamos fazer desse jeito. E nas próximas, vamos ter uma sacadinha diferente aqui para continuar. Cheguei no final da carreira número 2, também vou fechar aqui com um ponto baixíssimo na cabeça da terceira correntinha que a gente tinha subido. Agora, gente, o jeito que eu vou explicar para vocês é o como nós vamos fazer de carreira sobre carreira até você definir o tanto que você quer aqui dessa barra, tá? Eu vou subir 3 correntinhas de novo. E nesse ponto, ó, a gente tá vendo que o próximo foi o que eu deixei o relevo pra frente. Nesse daqui, agora, nós vamos começar a inverter essa pega de relevo. Esse que a carreira de baixo tá pra frente, agora eu vou vir por trás, ó, desse jeito, tá? Enroscar no corpinho dele aqui e fazer um ponto em relevo pra trás. O que nós não fizemos nada aqui, que ele tá na base normal, eu vou fazer ele pra frente. O que tá pra frente, eu vou vir por trás, enroscar no corpo inteiro deste ponto alto de baixo e fazer um outro ponto alto com relevo pra trás, tá? E assim eu vou seguindo. Basicamente, de carreira por carreira desse acabamento, a gente vai sempre trocando, tá? O que na carreira de baixo tá pra frente, eu vou fazer a pega pra trás. O que vai estar com a pega pra trás na carreira de baixo, na próxima eu vou fazer pra frente, tá bom? E desse jeito a gente vai subindo carreira por carreira, tá? Vou pegar a peça que tá pronta aqui, que vai ficar mais fácil de vocês verem. Quando a gente intercala, olha o que acontece, ele acaba formando um padrão de relevo mais durinho aqui, tá? Aqui, gente, eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de pontos altos desse jeito, intercalando o relevo a partir da segunda carreira, tá? E por último, eu fiz uma barragem aqui de ponto baixíssimo. Aqui eu quero também que vocês prestem atenção, não necessariamente você precisa fazer esse ponto, tá? Eu fiz para deixar um acabamento um pouquinho mais sutil e ele não virar, tá? Só que toda vez que a gente faz um ponto pequeno aqui, nessas partes que vão ditar a circunferência, ele vai ficar duro, ele não vai esticar, tá? Então, se você fizer uma peça, independente do manequim, que ela ficar bem folgada no seu pai, você pode fazer isso aqui que não vai interferir para ele vestir. Se você fizer ela mais justa, que tá certinha nele, prefira não fazer essa última carreirinha com ponto baixíssimo ou ponto baixo. A hora que você terminar a quantidade que você quiser desse ponto em relevo trocando, você simplesmente faz o arremate e para aí, tá? Porque isso aqui é um pontinho muito importante, tá bom? E aí, gente, o nosso colete está pronto. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Ela não é uma receita difícil, mas assim, como é um pontinho que a gente trabalha o canelado, alguns acabamentos e essa parte de baixo aqui com um pontinho em relevo, para algumas pessoas podem ser
uma abordagem de uso dos pontos de base diferentes, tá? Mas o efeito final fica muito legal. Façam, não esqueçam de marcar círculo. Deixa aqui embaixo que você gostou dessa peça, que cor que você vai fazer. E é isso, foi um prazer estar aqui com vocês. Que venham muitas receitas e muitos crochês por aí.